Fala rapaziada, aqui quem fala é o Pedro do Viking Sound e hoje vou trazer para vocês uma ótima opção de fone até R$ 200. E óbvio, não podia ser outra marca, né? Estou falando aqui da KZ. Vou trazer para vocês o review de um fone da KZ que eu acho que até essa faixa de valor é uma das melhores opções que a gente tem hoje no mercado e que pode fazer sentido para você também. A KZ é uma marca de áudio chinesa que já vem no mercado de budget há algum tempo. Esses fones mais baratinhos, que a gente consegue ter um resultado mais legal. E nesse caso aqui não é diferente. A KZ já vem há alguns anos revolucionando o mercado, principalmente com esses fones mais baratinhos, como por exemplo, no momento a gente tem o ZVX e o DeFi. Anteriormente eu já tive outros fones da KZ, comecei utilizando o ZST. Na época era um fone que eu paguei, se eu não me engano, R$ 35, então um fone muito baratinho. Com o tempo acabei trocando ele, peguei um KZ-ZS6, que para mim na época foi assim um upgrade absurdo. Era um fone assim com uma construção muito legal, lembra muito os fones da Campfire, uma construção toda em metal, um fone assim muito bem acabado. Nessa época, o que eu não gostava tanto dos fones era o cabo era um cabo que se enrolava muito fácil, mas que já trazia ali uma certa qualidade. E qual fone que eu vou trazer para vocês hoje? Eu estou trazendo aqui o KZ-ZS10 Pro X, que é esse carinha aqui. E falando um pouco mais de construção, ele é um fone todo feito aqui num material moldado. Ele tem esse molde aqui clássico da linha ZS10. Os antecessores também utilizavam esse mesmo molde. E ele tem essa faceplate aqui de metal também muito bem acabada, sem contar nesse upgrade do cabo que eles fizeram há alguns anos, e que eu achei que foi uma troca muito legal, porque o cabo anterior não era tão bom. E falando sobre o fone em si, no meu ouvido ele encaixa muito bem, então a gente tem aqui um encaixe do fone, ele encaixa muito bem. Para mim, as ear tips médias já serviram muito bem para fazer a vedação no canal auditivo. E aqui, como vocês podem ver, o fone praticamente não fica aparente em mim. Ele encaixa certinho e eu também não tenho problema também de, durante movimentação, andando com fone na rua ou coisa do tipo, de ele acabar caindo. Então, o encaixe realmente para mim funciona muito bem. E esse fone em específico, acho que não, a maioria das pessoas não vão ter problema com o encaixe. Diferente, por exemplo, da linha AS, que já são os fones um pouco mais robustos, os fones um pouco maiores e que talvez não encaixem muito bem no ouvido de algumas pessoas. E agora falando um pouquinho mais sobre o som desse fone. Ele é um fone que ele possui quatro armaduras balanceadas de cada lado e um dinâmico. O nome ZS10 vem disso, então são no total 10 falantes, contando os dois lados do fone. E é um fone que ele trabalha muito numa curva em V. Ele é um fone muito mais voltado para graves. Então, se você curte ouvir uma música eletrônica, um rap, um rock, ele pode fazer muito sentido para você. Por quê? Essas músicas, elas têm muitas faixas de áudio um pouco mais voltadas para grave, um som um pouco mais pesado. Então, esse tipo de música traz esse tipo de sonoridade também. E nesse cenário, esse fone ele consegue garantir assim uma ótima experiência para você. Agora, se compararmos com alguns outros fones ali mais ou menos da mesma faixa de preço ou coisa do tipo, como por exemplo o Moondrop 2, que ele é um pouquinho mais contido, ele é um pouco mais neutro. E aí talvez não acho que seja a mesma experiência de audiofilia que você teria com esse fone. Esse fone ele realmente é muito mais voltado para algumas músicas um pouco mais divertidas. Um outro fone que eu posso trazer como comparação, que atualmente vira e mexe ele aparece numa faixa de preço bem parecida com a do KZ, é o Let's D13. Só que aí estamos falando de um fone que ele tem um dinâmico de 13 milímetros ali por lado, mas que ele se comporta também em uma curva em V.
ultimamente tenho visto bastante promoção desse fone no AliExpress, aparecendo ali na faixa de 200, 200 e poucos reais, e eu acho uma ótima opção, porque é um fone que ele tem assim uma qualidade excepcional. E aí talvez se a gente aumentasse um pouquinho o budget, talvez eu dissesse para você que esse caso já não fizesse mais tanto sentido, fizesse um pouco mais de sentido de você dar uma olhada no Let'swear. Mas, falando aqui da faixa de preço do Kazé S10, eu acho que se você procura um fone com uma curva em V, alguma coisa um pouco mais divertida, mais voltada para escutar um rock, um rap, alguma coisa do tipo, ele com certeza é uma das melhores opções na faixa de preço. E trazendo aqui para vocês também um pouco mais no detalhe como que é o fone, tá? Aqui tem a parte escrita, detalhe. E aqui trazendo também um pouco mais próximo aqui o fone de ouvido. Então, a plate dele que muito bem feita, bem acabadinha, cor preta, uma parte plástica isso daqui. E é isso. A gente tem aqui também o que eu utilizo, a AirTip média, né? E que é a que fica mais confortável para mim. O encaixe dele é esse daqui, ó. Normal, um P2. Ele tem a opção de P3 também, vindo com microfone. E bom, quais são as minhas conclusões sobre esse fone? Assim, no geral, é um fone que vira e mexe eu acabo me vendo na situação de acabar utilizando ele com uma certa frequência. Eu tenho outros fones aqui de maior qualidade, alguns fones de faixas de preço mais altas, mas às vezes quando eu quero sair na rua, escutar uma música, não estou ligando muito para como eu vou ouvir essas músicas, vou ouvir músicas muito diversas. Eu acho que ele consegue entregar um pouco mais do que o que eu tenho em outros pacotes. Como, por exemplo, eu posso citar o caso aqui do Moondrop Blessing 3, que eu tenho em casa, mas que é um fone muito mais técnico. E também ele não é muito confortável de se utilizar na rua, então eu acabo recorrendo ao Kazé e ele tem me entregado uma boa experiência. Então, às vezes, se você colocar ali no aleatório, escutar todo tipo de música, eu acho que para esse tipo de experiência ele funciona muito melhor. E finalizando, algumas músicas aqui que eu poderia recomendar, por exemplo, que ficam bem legais de se escutar nesse fone, por exemplo, escutar uma música eletrônica, talvez um Boris Brejcha, o fone funciona muito bem para esse tipo de música. Os graves eles vêm bem ali numa linha bem confortável de se escutar, ou até mesmo quando a gente vai escutar um rap com um pouco mais de grave, alguma coisa do tipo. Eu curto também ouvir, por exemplo, o Kendrick Lamar, algumas músicas fica sensacional. Humble é uma ótima opção, por exemplo, para escutar nesse fone, uma música com bastante grave, um grave mais pesado e que, assim, tem um desempenho muito legal nesse fone. Agora, por exemplo, às vezes quando você vai escutar uma música um pouco mais calma, alguma coisa um pouquinho mais tranquila e mais equilibrada, como por exemplo algumas músicas da Billie Eilish, alguma coisa do tipo, talvez não seja a melhor opção, por mais que eu ainda ache que eles conseguem sim trazer um resultado bem legal com esse tipo de música. Também falando sobre novos lançamentos ou algumas outras coisas da marca, o que eu acho? Já saíram novos fones da KZ, alguns deles eu tive possibilidade de escutar, outros não, mas no geral, falando dessa linha em específico, eu não acho que valha o upgrade, você gastar um valor a mais e trocar esse fone no momento. Então, ele está num valor muito legal. Se você quiser, talvez, buscar a opção um pouco mais nova da KZ, você vai ter que gastar um pouco mais. E eu não acho que tenha essa melhoria tão significativa para você fazer esse investimento. Então, falando da faixa de preço aqui que ele se encontra hoje, acho que é uma das melhores opções e assim é praticamente imbatível. A não ser que você queira ir em uma coisa muito mais barata e que também te traz bom resultado, o que a KZ também consegue te entregar, como por exemplo com o ZVX e o DeFi. E bom, essas foram as minhas considerações. Espero que tenha ficado tudo claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou alguma coisa do tipo, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Vou tentar responder todo mundo. Vou deixar também aqui embaixo o link para vocês encontrarem esse produto no AliExpress.
e espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Agradeceria se vocês pudessem se inscrever, deixar o like, e é isso.